Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está chegando aqui para esse quarto dia, 4 de 40. Vamos chegando, bom dia, bom dia, bom dia Regina, bom dia Nara, muito bom dia. Pega seu cafezinho, pega seu aviãozinho, vai mandando para as outras mulheres. Porque hoje o dia vai ser muito, mas muito especial. Giovanete, muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Pega o aviãozinho aqui, ó, manda para pelo menos 5 mulheres. Vamos levar a boa nova de Deus para a vida dessas mulheres, né? Hoje aqui, ó, eu tô bem cheia do Espírito Santo, bem cheia mesmo. Ontem eu tive o privilégio de ir com a minha filha na missa jovem. É uma missa especial que acontece uma vez por mês aqui, na paróquia onde a gente participa. Bom dia, Thaís, muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas aqui hoje, para mais esse encontro do nosso desafio Recomeço. Quantas de nós estamos sedentas à paz, querida? Sedentas por conhecer, por reviver esse amor que um dia nós nos esquecemos que existe. A maioria de nós está tão ligada no piloto automático que a gente esquece a nossa origem. A gente esquece quem somos, porque somos filhas amadas de Deus. Coisas acontecem ao longo da vida que faz com que a gente se afaste da nossa verdadeira essência. E quando a gente se afasta da nossa verdadeira essência, a gente se afasta primeiro de Deus. E essa música que eu coloquei aqui no fundo, ela diz justamente isso, ela chama Casa da Geração 19. Ela diz justamente sobre isso, que nós somos a casa do Espírito Santo de Deus, nós somos a casa de Deus. E Deus, de alguma forma, Ele escolhe morar na gente. Não porque a gente merece, mas porque Ele é assim. Ele é amor, Ele é paz, Ele é compaixão, Ele é perdão. E de alguma forma Ele está sempre ali do lado. Nós só precisamos dar permissão para que Ele tenha acesso à nossa vida. Então sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, Newton. Ah, meu primo, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Peguem aí esse aviãozinho, convide outras pessoas para estarem aqui, convide outras mulheres, convide outros homens. Os homens também são bem-vindos aqui. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Ontem eu disse para minha filha mais nova que hoje é mais um dia de reflexão do que um dia de celebração, um dia de comemoração. Porque as mulheres ainda sofrem muito por ser mulher, né? E essa data, ela não se iniciou por conta de um fato feliz. Ela se iniciou porque muitas mulheres morreram lá, naquela época, onde elas estavam lutando para poder votar, para poder trabalhar, para poder ter direitos iguais diante dos outros homens, lá na época da Revolução Industrial. E com essa ânsia de querer ser igual aos homens, muitas de nós nos perdemos. Muitas de nós nos perdemos. Deixa eu colocar a música de novo. Não é, Jesus? Vai vir outra. Nos perdemos da nossa verdadeira essência. Estamos tão preocupadas no fazer, que esquecemos de quem verdadeiramente nós somos. E vocês que estão comigo hoje aqui nessa manhã escolheram a melhor parte. Escolheram iniciar o seu dia com Deus. Essa é a melhor parte. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Marta e Maria estavam ali com Jesus na casa delas. E Maria deixou todos os afazeres e estava ali aos pés de Jesus. Enquanto isso, Marta foi lá se queixar e disse: Jesus, e eu não sei se eu estou enganada se é Maria ou Marta, mas é uma das duas.
foi lá se queixar e disse, mas ela não tá me ajudando nos afazeres de casa. E aí ele diz, Marta, Marta, você se preocupa com as coisas do mundo, enquanto que Maria fica com a melhor parte. A melhor parte é Jesus, a melhor parte é Deus. A melhor parte é estarmos aqui hoje em comunhão. Achei tão lindo, eu dormi bem tarde, né, que eu fui na missa jovem, então a gente chegou em casa, era 2 horas da manhã. E aí quando eu acordei aqui, que eu fui olhar rapidamente as mensagens, eu vi, né, que a Camila, uma amiga querida lá de Dourados, fez o seu devocional ontem, bem tarde da noite, mas ela fez. Me mandou a fotinha ali, coisa mais linda, né? Preparou o momento dela para estarmos aqui hoje. E que você também possa, né? De alguma forma, aí na sua casa, preparar o seu momento. Tira esses minutinhos para você fazer o seu devocional. Para você fazer esse desafio, porque realmente é um desafio. Tá sendo bem desafiador para mim, eu tenho certeza que tá sendo desafiador para você também. Mas juntas a gente vai conseguir chegar lá nos 40 dias. E eu tenho certeza que nem eu e nem você vamos chegar iguais lá no final. Eu tenho certeza, muitas coisas já aconteceram por aqui. Até ontem, ontem eu disse pro meu marido, eu tô revendo as lives, né, da Camila Vieira para me preparar para estar aqui com vocês. Eu disse tantas coisas, tantas fichas que caem, né? A gente até sabe o que fazer e o que não fazer. Mas a gente faz, a gente entra no piloto automático, no modus operandi que dizem, né? E começa a fazer, tipo, é o jeito da madeira. E muitos até dizem assim, é o jeito da madeira. E não é. Não faz parte da nossa essência fazer, fazer, fazer. Faz parte da nossa essência feminina sentir, esperar, confiar. Mas numa disputa doida com os homens, nós somos pro mundo do fazer. Fazer, 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 ser. Ficou em segundo plano. E hoje, antes de começar então, eu quero já que você pegue sua Bíblia, porque nós vamos trabalhar sempre com Bíblia e caderno. Para aquelas que imprimiram o seu planner aí, o seu resumo, o seu PDF, não sei que nome você vai dar para ele, deixa ele aí do lado, mas você precisa ter com você a sua Bíblia. A minha já está aqui, a minha já está riscada, né, no dia de hoje. João, nós vamos trabalhar com João. Mas antes de olharmos para a passagem da Bíblia, antes de olharmos para o que Deus nos fala hoje, eu queria começar de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro, quero te convidar a fazer uma respiração profunda, para te trazer para o momento presente. Então, inspira pelo seu nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez, inspira e solta. Essa respiração, ela chama respiração Ra, ela tem 4 etapas, onde você inspira, segura lá em cima com ar, solta, segura sem ar. Faz esse movimento 4 vezes, de inspirar, segurar, soltar, fica sem, volta, segura, solta, fica sem, inspira de novo. Essa é uma respiração que te traz para o momento presente. E a ciência já comprova que 95% do tempo nós estamos no piloto automático. 5% do tempo apenas estamos atuando no consciente. E esse movimento que a gente está fazendo aqui de alguma forma é para trazer consciência para a nossa vida. Tanto que eu disse no primeiro dia, e eu sei que tem pessoas novas chegando, né? O devocional ele é dividido em 3 partes. Ele sempre traz uma leitura da Bíblia, sempre traz uma leitura da Bíblia. Depois ela traz uma história que às vezes tem a ver com a história da vida dela. Depois ela traz trazendo consciência e uma tarefa.
E aí tem sempre uma oração e uma música. Aqui com vocês, eu estou fazendo as leituras, faço a leitura da história, falo da música no final. E eu gostaria que sempre que acabasse os nossos encontros, ou quando você terminar de assistir essa live, que você possa entrar no seu quarto, no seu lugar secreto, possa fechar a sua porta, possa fazer a leitura da Bíblia e depois a sua tarefa. É muito importante vocês estarem aqui comigo. É muito importante vocês lerem a Bíblia, mas é mais importante ainda trazer consciência para as coisas que vocês têm feito aí, fazendo as tarefas, para que você possa realmente ter comportamentos diferentes. Existe uma máxima que diz que o que você sabe te trouxe até aqui. E para que você possa ir para o próximo nível, para que você possa para esferas diferentes na sua vida, você precisa acessar novos conhecimentos. Só que tem um detalhe muito importante. A gente só muda aquilo que a gente tem consciência. E mais do que coragem, verdade, humildade, nós precisamos de autorresponsabilidade. E a lição de hoje, ela traz uma dose extra desse pedido. A lição de hoje é: celebre as podas da vida, pois delas vêm os frutos bons. Celebre as podas da vida, pois delas vêm os frutos bons. E a grande pergunta que é: que frutos você vem dando? No mundo do direito a gente diz que contra fatos não há argumentos. E se você olha para os seus frutos, que frutos, Fabrícia? Para os resultados que você tem da vida, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, com a sua própria saúde. Como está o seu corpo? Como estão as suas emoções? De alguma forma, aqui nesses 40 dias, nós estamos trabalhando corpo, mente e espírito. Corpo, alma e espírito. E não existe mente sã em corpo doente. E muitas de nós, mulheres, nos perdemos no processo do fazer e negligenciamos com a nossa própria saúde. Eu até sei o que tem que fazer, mas eu não faço. Eu não faço de forma constante. Eu faço quando eu quero, quando dá. Eu me alimento de qualquer jeito. Agora, por exemplo, que eu precisei dar uma olhada para a minha saúde, porque eu tive vários picos de queda de vitamina nos últimos meses, né? Em praticamente 4 meses eu tive vários episódios diferentes que me fizeram parar e olhar para a minha saúde. E hoje o pilar saúde meu é que tá com 1. Tem toda a questão hormonal por trás, né? Porque agora eu sou uma pessoa 40 a mais. E eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui sejam também 40 a mais, e nós precisamos de uma atenção especial. A mulher 40 a mais, ela precisa de uma atenção especial. Nós precisamos olhar para a saúde do nosso corpo, porque senão a gente não aguenta ser quem nós nascemos para ser. Não adianta nada você trabalhar a sua mente, o seu espírito, se o seu corpo grita. E presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Todas as vezes que há desequilíbrio na nossa vida, quem paga a conta é a nossa saúde. Se você está fazendo demais por alguém ou por alguma coisa, a conta vai vir por meio da sua saúde. É ali que a gente percebe o déficit. É ali que mostra se a conta está fechando ou não. E no meu caso, a conta não fechou. A conta não fechou. Mesmo eu tendo consciência, mesmo eu sabendo que é necessário,
Mesmo eu sabendo da questão da alimentação, da necessidade de fazer atividade física. Eu fui parando, eu fui deixando, eu fui me envolvendo com as outras coisas. Foram 4 meses assim muito frenéticos, de muitos compromissos, onde eu dormia mal, comia mal, atividade física zero. A conta chegou. Hoje é dia da mulher. E hoje eu quero fazer um alerta para que você comece a olhar para você, para a sua saúde. Porque não adianta nada eu estar bem em todas as áreas da vida se a minha saúde não estiver bem. Não adianta. E a ideia aqui é 40 dias para irmos além em todas as áreas da nossa vida, começando por nós mesmas. Começando por ter hábitos diferentes. Hoje eu ia colocar roupa de ginástica, porque eu tenho que sair daqui da live e ir fazer uma caminhada, pelo menos uma caminhada eu tenho que fazer. Mas eu falei, hoje eu vou bem bonita. Depois eu volto lá e coloco a roupa de ginástica. Mas eu já fiz esse compromisso comigo. Eu vou lá, eu vou estar com elas e depois eu vou fazer minha ginástica, minha atividade física. Eu preciso voltar a cuidar do meu corpo. O espiritual, como é que tá, Fabrícia? Tá bem. Eu tenho me conectado com Deus. Mas se eu não estiver bem fisicamente, eu não vou nem conseguir adorar a Deus. Assim. Loucura isso, né? Loucura, loucura, loucura. Então, antes de nós entrarmos na nossa lição, eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos e pedisse: querido Deus, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero estar na sua presença, Pai. Ajude, Senhor, para que as palavras certas possam ser ditas no dia de hoje, para que possamos aprender a ser o centro da nossa vida contigo, Pai. Ajude-nos, Senhor, a aceitar e a entender as podas, e que a lição de hoje traga aquilo que cada uma de nós precisamos ouvir. Te pedimos, ó Pai, vinde por meio do Espírito Santo e conduza esse encontro de hoje. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Pega aí a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. E vamos ler o que Deus está falando para nós hoje aqui. E aí, como eu disse antes, hoje a gente vai falar de João. De novo, João. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia para vocês que entraram depois. Pega o aviãozinho, manda para pelo menos mais 5 pessoas. O tema de hoje é muito importante para a gente estar sozinhas aqui. Além disso, eu quero fazer um combinado. Eu quero que você traga alguém pela mão. Não é só enviar o link aleatório. Não, é ligar para aquela mulher que você sabe que está precisando de um recomeço na vida dela. É ligar para ela e dizer: ei, eu estou participando de um desafio, vem participar comigo. E aí você liga, e aí você manda o link, você pergunta: você está participando? Faz isso. Eu tenho certeza que cada uma de vocês que está aqui conhece pelo menos alguma mulher que também está precisando viver um recomeço. Assim como eu e você que está aqui. Tem mais pessoas aí querendo isso. Tem mais mulheres querendo viver esse renovo de Deus na vida delas. Então não seja egoísta. Faça esse convite. Pegue pela mão alguém e traga. Traga. Vamos levar essa boa nova. Tem tanta gente longe da árvore. Tem tanta gente longe da árvore. E que árvore, Fabrícia? Presta atenção que eu vou explicar. Então, em João 15, 1, 8, é o que a gente vai trabalhar hoje aqui. Então, abre a sua Bíblia,
Você que não tem muito jeito ainda com a Bíblia, João fica lá no final, bem no final. Eu tenho aqui essa Bíblia da CNBB, ela não é tão conhecida assim. Aqui é na página 1489. Mas João já é lá no final, é no Novo Testamento. Inclusive tem pessoas me perguntando por onde começar a ler a Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia e quer começar a ler a Bíblia, a minha sugestão é que você comece por João. Foi assim que eu aprendi. Você lê João, depois você lê todos os evangelhos, que são 4. Lê ali o Novo Testamento todo e depois vai para o Antigo Testamento. Para nós cristãos, foi nos ensinado que o Antigo Testamento vem fazendo o prenúncio de Deus, de Jesus. Desde a fundação, né? Desde a criação do mundo, em Gênesis, onde Deus cria todas as coisas. É lindo, é maravilhoso, é um dos meus livros também preferidos. Eu adoro Gênesis. Mas o Velho Testamento é substituído a partir do momento que vem Jesus. Porque o Velho Testamento fala que ele vem. E o Novo Testamento fala das coisas que ele fez aqui. Então, o Novo Testamento ele é substituído pelo Velho Testamento. Mas o Velho Testamento nos traz ensinamentos. Muitos ensinamentos, principalmente para nós mulheres. Provérbios é um livro assim, ó, que é surra de conhecimento para você que quer ser uma mulher sábia. E ele traz ali a diferença da sábia e da tola. A tola é aquela que destrói a sua própria casa com as suas mãos. E a sábia é aquela que edifica. E você pode escolher se você quer ser a tola ou a sábia. Eu tenho tentado ser a sábia. E juro que não é fácil. Porque o piloto automático está programado para a gente fazer. Esquecendo verdadeiramente do ser. Ai, eu não quero música, né? Eu tenho que achar um jeito aqui de colocar. Eu estou usando o YouTube, porque eu não tenho uma Alexa aqui no escritório. Mas eu tenho que dar um jeito de trazer. Acho que eu achei aqui. Algo que não tenha comercial, né? Então vamos ler. João 15, de 1 até 8. Presta atenção. Porque Jesus aqui, Deus está falando comigo e com você. Por meio de João. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Ele estava falando ali com os discípulos, mas pode ser que ele esteja falando conosco. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minha palavra permaneceres em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Forte, né? O que ele está querendo dizer?
que quando eu me afasto da videira, a videira é Jesus. Deus é o agricultor. Quando eu me afasto de Jesus, eu até pensei em trazer um raminho aqui, mas eu não trouxe. O que eu vou mostrar? Como é que eu vou mostrar? Mas vocês sabem. Ver se eu consigo pegar um trem desse aqui. Não tem nada solto aqui. É grande. Faz de conta que isso aqui então é uma videira. O que é uma videira, Fabrícia? Uma planta. Uma árvore, qualquer coisa, né? O tronco é Deus, é Jesus. Ele é a videira. Nós somos os galinhos. Nós somos os galinhos. Se um galinho desse se arranca, seca e morre. Mas se eu estou aqui, eu dou frutos. É isso que ele está dizendo para nós. O Rony trouxe um galinho. Obrigada. É isso que ele está dizendo. Se eu permaneço na videira, a qualidade dos meus frutos vão ser melhores. Agora, se eu me distancio, eu vou ser jogada no fogo muitas vezes. Mas se eu permaneço nele, se eu sou obediente às leis que ele nos ensina por meio dos mandamentos, aí tudo que eu pedir me será dado. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Agora não adianta, minha querida, meu querido, estar longe da videira, estar longe daquilo que Deus nos fez para ser e pedir. Ele não vai dar. E muitas vezes aquelas coisas que a gente pede, elas demoram para acontecer. Não é porque Deus não quer nos dar, é porque a gente não está preparado ainda para receber aquilo. Certa vez eu ouvi isso. E eu falei, nossa, mas eu já rezo há tanto tempo por isso. Eu já peço. E se não aconteceu ainda, é porque eu ainda não estou pronta para receber aquilo. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? O nosso objetivo aqui é criarmos o hábito por 40 dias. É criarmos um novo comportamento. Um hábito a gente constrói ele em 21 dias. Um comportamento em 40. Uma vida a gente muda em 6 meses quando a gente quer. A gente muda em 6 meses. O nosso corpo ele se refaz durante 12 meses. Todas as células se trocam. E aí como é que eu quero mudar a minha vida às vezes? Eu acho tão engraçado, tem pessoas que vêm às vezes para um atendimento de constelação e em uma sessão quer mudar a vida. Não é possível. É um tema por vez. É uma situação por vez que você olha, que você trabalha. E muitas vezes nós entramos naquele lugar de arrogância, de achar que já sabemos tudo e que já fazemos tudo certo, mas a gente não tem resultados positivos. Os frutos não são bons. Quais feedbacks a vida tem te dado a respeito dos seus frutos? O que é feedback, Fabrícia? A vida nos dá feedback diante daquelas pessoas que vêm nos dizer coisas, principalmente nosso marido, nossos filhos. Nosso trabalho dá feedback o tempo inteiro, nossas relações. E muitas vezes temos dificuldades em ouvir feedbacks porque a gente é tão ferido, tão machucado que acha que tudo é crítica. Acha que tudo é crítica. E aí não aceita as exortações, as correções, os feedbacks que a vida dá. Só que aí eu também não mudo. Quando eu não aceito ser corrigida, eu não mudo. Se eu sempre arrumo um culpado, dou uma justificativa, uma desculpa pelas minhas ações, como eu vou mudar? Não muda.
E olha que eu já fui a rainha das desculpas, hein? Era bem afiada. Sempre eu tinha uma solução para tudo. Eu sou especialista em resolução de conflitos. Em resolução de problemas. Então eu sempre tinha uma solução para tudo. Só que eu esquivava da minha responsabilidade. É tão mais fácil achar um culpado, dar uma desculpa ou uma justificativa. Só que aí você não muda e, consequentemente, os seus frutos não mudam. A qualidade dos frutos continua sendo ruim. Demonstrando de alguma forma que eu estou longe da videira. Porque se eu estou na videira, Deus poda. É sobre isso que a lição de hoje vai falar. Sobre as podas de Deus. E aí ela diz assim: que mensagem mais poderosa Jesus nos dá por meio desse diálogo que teve com seus discípulos pouco antes de morrer. Ele nos compara a um ramo de uma árvore, onde ele é a árvore em que o ramo precisa estar. Só quando estamos de verdade em Cristo podemos gerar bons frutos em nossa vida. Precisamos ter sempre a consciência de que nossas experiências de vida adulteram a nossa identidade e, com isso, o nosso caráter. Precisamos saber também que um caráter corrompido é bastante suscetível a uma vida marcada por erros, escolhas ruins e pelo pecado. Esses são nossos frutos, o que fazemos quando estamos sendo guiados pelo nosso coração humano que insiste em ser insubordinado e independente de Deus. O primeiro passo, e aqui ela nos traz 3 passos para que a gente mude isso. O primeiro passo para uma mudança dos frutos que estamos produzindo na nossa vida é a coragem e a humildade de reconhecer os frutos atuais e discernir sobre a qualidade deles. É fazer aquele primeiro movimento que a gente fez na lição 1. Olhar para a minha vida. Como é que está a minha vida hoje? Vocês imprimiram lá o planner que eu fiz com todo amor, com todo carinho para vocês? Ali tem a roda da vida. E a intenção é que você olhasse para as áreas da sua vida e elegesse ali 3 ou 5. Quais áreas precisam de mais atenção hoje? Quais áreas eu estou colhendo frutos ruins? Quais áreas? Faz essa reflexão, porque senão você não vai mudar. Se você não olhar com coragem e humildade para os frutos que você vem colhendo, você não vai mudar. Sinto muito. Quando olhamos para uma bananeira, não podemos esperar outros frutos pendurados nela do que não bananas. Se você nunca viu uma bananeira, mas caminhando em uma mata, vir bananas penduradas em uma árvore, rapidamente saberá que é uma bananeira. Com a vida e a sua é do mesmo modo. Não adianta queremos convencer a nós mesmos e aos outros, colocando uma placa do sou santo, sou correta, sou honesta, sou generosa, sou humilde, sou boa, se o que a nossa existência tem produzido na vida de outras pessoas é diferente. Se nossas palavras e nossos comportamentos não são de santidade, honestidade, humildade e bondade, estamos só nos enganando, tentando enganar as outras pessoas e achando que estamos enganando a Deus. E é esse auto-engano que nos impede de mudar a nossa vida e que nos afasta de uma vida plena e abundante. Quando eu tenho desculpa para tudo, quando eu tenho justificativa, quando eu tenho sempre o culpado para as coisas que eu não faço ou fiz, esquece que eu não vou mudar. E aí em Mateus 7:20 está escrito assim: assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Quais feedbacks a vida tem te dado? Quais problemas os seus filhos têm tido? Principalmente os filhos criança, nos dizem mais sobre nós do que eles mesmos. Aqui em casa mesmo, a Mariana, minha filha mais velha, estava com problema nos seus exames de sangue. Estava com problema com a sua alimentação, com o peso. Eu não tive problema com o peso, mas todo o resto era igual a mim.
E aí, todo sintoma, presta atenção no que eu vou dizer para você. Todo sintoma é um dedo apontado para algo que falta. Por meio da minha filha, eu pude perceber e falar, mas quem que aqui em casa não tá bem também? Pra Mariana tá com esses sintomas todos. E aí, né, quando eu fui olhar, pasme, né? Quem que tava com os mesmos sintomas da menina? Eu, mas eu não tava olhando. Porque eu estava muito ocupada. Trabalhando demais. E a minha saúde ficou em segundo lugar. Terceiro, quarto, sei lá. Muitas vezes, agora mesmo eu tô atendendo uma pessoa que ela diz assim, ai, mas eu quero ter, como é que fala? Esqueci até o nome da palavra agora. Liberdade geográfica. Eu quero poder trabalhar de qualquer lugar. Eu disse, ótimo, maravilha. Mas tem uma estrutura? Era meu sonho também viajar. Trabalhar, viajar, trabalho, era o meu sonho. E eu consegui realizar isso, movida pelo meu ego. Eu consegui realizar. Viajei bastante. Só que os frutos dessa colheita não foram bons. Não foram bons, porque eu deixei a minha casa em segundo lugar. Eu deixei a minha própria casa, a minha morada, em segundo lugar. Porque quando se viaja demais, principalmente quando se viaja a trabalho, dependendo da condição, você não se alimenta direito, você não dorme direito. Fruta, vegetais, aminoácidos, dieta, atividade física, não existe. E aí a conta vem, né? Eu já disse isso no começo da live. A conta chegou. Em Mateus 7:20, Jesus é claro quando diz que o ramo não se gera bons frutos. Ele corta e lança fora. E que esse ramo cortado, por não estar mais conectado à árvore, que é Cristo, seca e é lançado ao fogo. Eu tenho certeza de que assim como eu, você jamais gostaria de ser como um ramo infrutífero, desconectado de Jesus e queimado. Não sigamos todos os dias examinando o nosso coração. Então, sigamos todos os dias examinando o nosso coração e os nossos comportamentos, nos arrependendo quando erramos, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e aos seres humanos quando erramos com eles, para que o nosso ramo tenha vida e esteja sempre recebendo o néctar da árvore que é Cristo. Quando eu faço uma reflexão da minha vida e percebo os frutos que eu estou colhendo, percebo as pessoas que eu ofendi, que eu magoei, que eu deixei de lado. Quando eu reconheço, quando eu peço perdão, eu tenho a possibilidade de fazer diferente. É isso que diz esse primeiro passo. Olhar com bastante coragem e verdade para os frutos que eu tenho dado. E fazer a correção necessária com ações. Segundo passo é sermos intencionais na geração dos nossos frutos. Precisamos saber que todos os dias, do acordar ao dormir, temos que fazer as escolhas certas, estarmos nos lugares certos, falar as palavras certas e nos conectarmos com as pessoas certas. Estamos o tempo todo gerando frutos. A questão é que nossos frutos só serão verdadeiramente bons se estivermos conectados à árvore da vida, que é Jesus. Não tem como nossa fonte jorrar água pura se ela não estiver recebendo água da fonte certa, da fonte pura e que gera vida, que é Cristo. Então, é arrogância imaginarmos que conseguiremos fazer as coisas certas se vivermos tendo uma vida distante da palavra de Deus, que nos ensina, nos exorta e nos constrange. Nem sempre, né, o que a gente lê na Bíblia são palavras bonitas e confortantes. Aliás, eu penso que na maioria das vezes não são confortantes. São exortações, correções. E nós não gostamos de ser corrigidos. Eu, particularmente, eu tenho bastante dificuldade em ser corrigido. Eu não gosto. Mas é arrogância.
É muita arrogância. É muito prepotente da nossa parte imaginarmos que venceremos o pecado e o coração orgulhoso sem tempo de oração, de joelhos no chão e coração aquebrantado e arrependido diante do Pai. É sinal de autossuficiência demais imaginar que conseguiremos ter pensamentos de paz e sentimentos bons sem encher a nossa vida de louvor e adoração. Precisamos estar sempre conectadas a essa videira. E como é que a gente se conecta a essa videira, Fabrícia? Por meio da oração, por meio do louvor, por meio do tempo de qualidade com Jesus. Bom dia, Sibeli, bom dia, Maria do Carmo, Jaqueline, Joyce, sejam bem-vindas aqui. Pega, gente, esse aviãozinho, manda pelo menos para mais 5 mulheres. Nós estamos hoje no nosso 4º dia do desafio de 40 dias, para levarmos todas as áreas da nossa vida além, por meio de trazer Deus para o centro. Muitas vezes estamos desconectadas da videira e colhemos frutos com base nisso. A videira é Deus, a videira é Jesus. Oi, Lau, tudo bem? Que saudade de você. Hoje eu estou vestida de Laura, esse vestido aqui que eu ganhei de você. A verdade é que só somos capazes de uma vida que agrada a Deus quando buscamos de modo intencional todos os dias a nossa conexão com Ele. Esse tempo em que você está fazendo este devocional tem também como grande objetivo criar na sua vida o hábito de todos os dias se alimentar da árvore que nos sustenta, que é Jesus. Nós vamos ficar aqui 40 dias nos conectando à palavra de Deus, aprendendo como é que se faz, porque muitas não sabem. Aprendendo que tem que ser simples, porque é o simples que traz a verdadeira conexão com Deus. Você não precisa sair da sua casa se você não quiser para adorar. Claro que é necessário convivermos em comunidade, termos uma igreja para ir nos alimentar, nos abastecer. Mas é ali no seu quarto, quando você entra, quando você fecha a porta, quando você dobra os seus joelhos no chão e tem uma conversa sincera com Deus. Quando você pega a sua Bíblia e diz: Espírito Santo de Deus, eu não sei, eu não entendo direito o que está escrito aqui nesse livro. É difícil às vezes entender, principalmente para algumas pessoas. Não entende, no começo não entende. E aí o que a gente pede? A gente pede clareza para o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre mim. Vinde, me ajuda a ler, entender essa leitura de hoje. Está tão difícil, eu não estou conseguindo entender. O que eu tenho que aprender nessa lição de hoje? É dobrar os seus joelhos, é abrir a sua boca e pedir por você, pela sua casa, pela sua família. Pedir pelo seu negócio. Pedir pelos seus filhos, pelo seu casamento. As palavras que saem da nossa boca, elas têm poder. As palavras que a gente escreve têm poder dobrado. O que você tem falado sobre sua vida, o que você tem escrito sobre sua vida? Às vezes eu recebo cada mensagem que eu falo: Senhor, misericórdia. Às vezes eu falo: maravilhosa, não falo assim sobre você. Eu não tenho dinheiro. Não fala que você não tem dinheiro. Fala que você não tem dinheiro para aquilo naquele momento. Diante da minha necessidade, diante do meu orçamento, não cabe isso agora. É diferente de você abrir sua boca e proclamar: eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não entendo. É diferente, é super diferente. Então presta atenção quando a gente fala de frutos, presta atenção nas coisas que você vem dizendo, principalmente nas coisas que você vem dizendo sobre você. Uma das coisas mais poderosas que existe é o que você tem falado sobre seus filhos. A mãe é aquela que tem poder de destruir o filho quando ela quer. Nós temos esse poder. E ele se realiza muitas vezes por meio da nossa palavra. O que você tem falado para suas filhas? O que você tem falado para elas? Tem tantos jovens por aí sofrendo. Tem tantos jovens por aí que a sua alma grita, que são apenas corrigidos, que são apenas criticados, ofendidos, magoados. É claro que a gente brinca, e eu digo aqui para as meninas que quem faz bullying com elas sou eu, para que elas fiquem mais fortes lá fora.
Mas além de fazer bullying com elas e trazer bastante verdade, eu preciso amar, eu preciso enaltecer essas meninas, eu preciso trazer palavras de bênção sobre a vida delas. Eu preciso lembrar para elas o tempo inteiro que elas são filhas amadas de Deus e quem que elas têm seguido, quem que elas têm adorado. Né? Ontem, por exemplo, eu fui com a Sara, que é a minha mais nova, na missa jovem. Começava 10 horas da noite, terminou 2 horas da manhã. Mas ela quis ir. Como eu ia dizer, não, não vou? Não, eu vou. Né? O Rony ficou com a Mariana. Mas eu fui. Tava com sono, tava cansada. Ainda tô bem dolorida. Essa questão hormonal, ela faz flutuar muito. E gera uma turbulência no corpo da gente. Então eu tenho tido episódios de muitas dores no corpo. Uma inflamação crônica. Mas tá tudo bem. Deus é mais. É fruto dos meus... É fruto da minha plantação. Né? Mas eu falei, eu vou com você. E fui. Porque é o exemplo que arrasta. Não é o que eu falo. É o que eu faço também. Né? Outra surpresa maravilhosa que nós tivemos aqui na nossa casa. Nós somos perfeitos? Não, imagina, estou longe de uma família perfeita. Mas a minha filha mais velha, a Mariana, está fazendo com o Frei Gilson, o terço da madrugada. Né? Quase explodi de tanta alegria quando eu acordei na quarta-feira. E ela estava aqui no escritório, veio aqui no escritório rezar. Coisa mais linda do mundo, né? Terceiro passo. Então, primeiro passo, olhar para aquilo que você está colhendo. E mudar os seus hábitos e os seus comportamentos. Segundo passo, ser intencional na geração dos seus frutos. Fazer mais do que falar. Não é fazer loucura para todo mundo, arrumar, fazer. Não é nesse sentido. É no sentido do que eu vou plantar a partir de agora. Porque eu vou colher depois. Se eu não cuidar do meu corpo, o que eu vou colher? Eu vou colher mais inflamação. Se eu não fizer a bendita da atividade física que eu tenho que fazer, o que eu vou ter? Mais dores. E aí não adianta ter uma cabeça maravilhosa e um corpo doente. Não adianta. Eu tenho certeza que você deve conhecer uma mulher que é extremamente inteligente, que tem uma cabeça brilhante, mas que o corpo não responde mais. Eu conheço duas, particularmente assim, que são casos bem extremos. Uma que até já faleceu. Que tinha uma cabeça brilhante, uma mente, mas o corpo não acompanhou, não cuidou do corpo. E o que adianta? Terceiro passo. Para sermos um ramo cujos frutos glorificam a Deus, é necessário recebermos com humildade e sabedoria as podas da vida de Deus. Lembre-se de que todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Eu tenho sido podada, gente. De novembro para cá, olha, uma poda em cima da outra. Mas eu tenho fé que vai valer a pena. Turbulência em cima de turbulência. Até para estar aqui com vocês é um desafio. Mas nós juntas vamos vencer. Porque a cada feedback que eu recebo, a cada mensagem, né, da Nara, tantas outras, até falei mais cedo, né, Camila, que me mandou uma mensagem linda. A Rúbia, que está fazendo comigo a minha dupla. Você já arrumou uma dupla? Você já tem uma dupla para esse desafio? Se você não tem, essa é a sua tarefa para esse final de semana. Arrumar uma dupla. Você vai ligar para uma amiga e vai dizer: eu estou participando de um desafio de 40 dias para que nós possamos juntas colocar Deus no centro da nossa vida. Participa comigo. E aí você vai trocar com ela, você vai mandar mensagem. Aí, como é que foi a lição de hoje?
Tá conseguindo fazer? Tá tendo tempo? Tem gente que tá fazendo de manhã, tem gente que tá fazendo à noite. Tem gente que assiste a live depois, mas tá fazendo, é isso que importa. Por isso que eu tô tendo o cuidado e o capricho de deixar salvo. Para que vocês possam se beneficiar desse momento. É um momento de preparação para renascermos em Cristo. Na agricultura, a poda é definida como a arte e a técnica de orientar e educar as plantas para regularizar a produção e melhorar a qualidade dos frutos. Que poda, que lindo, não é mesmo? É exatamente assim comigo e com você quando Deus nos poda em nossa vida. Quando Ele permite que vivamos algumas situações de dor, Ele está nos podando. Muitas vezes essas situações são consequências dos nossos erros, são nossas colheitas. Outras vezes, não necessariamente nós fizemos algo para estar plantando por uma grande poda, passando por uma grande poda. Por exemplo, quando enfrentamos um grande desafio, com algumas doenças graves, ou quem sabe, a perda trágica e repentina de uma pessoa muito amada, mas a verdade é que Deus conhece exatamente o que Ele colocou dentro de cada um de nós. Ele sabe o que somos capazes de suportar e o que precisamos viver. Ser podadas para que tenhamos nossa fé, nosso caráter e nossa resiliência alinhadas aos grandes planos de Deus para nossas vidas. E por meio da nossa vida. Então, diante das dores e dos desafios enfrentados, precisamos perguntar o que é necessário mudar, o que é preciso aprender, como vamos crescer com aquela dor para que os novos ramos nasçam muito mais belos, fortes, resistentes e frutíferos do que eram antes. Nada é por acaso, absolutamente nada é por acaso. Há propósito em tudo que vivemos. Quando olhamos para a minha vida e para todas as podas que tenho recebido de Deus, quando olho para a minha vida e para todas as podas que tenho recebido de Deus, vejo, primeiro, o quanto Ele foi e é bondoso e misericordioso comigo nos meus erros. Pois meu coração arde de amor por Ele quando vejo que nenhuma lágrima que derramei foi em vão. Que hoje sou muito mais parecida com a mulher que Ele me fez para por meio da minha poda, do meu processo de alinhamento. Milhares de outras vidas estão podendo conectar-se à videira que é Jesus, para terem suas jornadas transformadas. Aqui a Camila está falando da própria vida dela. Ela teve grandes podas. Ela sentiu na pele. Né? Hoje eu aprendi, mesmo no meio das minhas lutas e dos meus desafios, a ser grata e a ter convicção de que valerá a pena. Que nada é por acaso, que eu sou capaz de aprender e mudar por meio dessa dor. Eu verei muitos e lindos frutos na minha vida e a partir dela, frutos que glorificam a Deus. E que assim seja. Que eu e você também possamos colher bons frutos a partir de agora. Mas que sejamos intencionais na hora de plantar. Que tenhamos a certeza e a convicção de que tudo aquilo que eu planto eu colho. Você não vai plantar banana e colher moranguinho, esquece. Exatamente aquilo que você plantar é o que você vai colher, mais cedo ou mais tarde. Se você está negligenciando com a sua vida, se você está procrastinando as coisas que você tem que fazer, se ao invés de fazer coisas para o seu trabalho, você fica olhando para o trabalho do outro. Muitas de nós aqui eu sei que fica horas ali, passando o feed, ao invés de fazer o que você tem que fazer, olhando a vida dos outros, se ocupando com a vida dos outros. Perdendo tempo com algo que você não pode mudar. Tem coisas que a gente não consegue mudar, que a gente tem só que aceitar e entregar. Mas tem coisas que dependem de nós. Por exemplo, eu estou indo produzir conteúdo. Eu estou meio atrasada aqui na minha produção de conteúdo. Eu não tenho produzido da maneira que eu tenho que fazer. Eu não tenho conseguido. Mas eu não tenho conseguido por conta da minha plantação lá atrás. Eu sei que tem coisas que só eu posso fazer. Então eu preciso me recuperar o mais rápido possível para voltar a fazer o que eu tenho que fazer. Trazendo consciência, verdade e autorresponsabilidade para a minha vida, eu consigo mudar.
Trazendo consciência, então, a gente já está chegando na parte final. Já vou trazer para vocês a tarefa e a oração de hoje, tá? Com coragem, verdade e humildade, olhando para a sua vida, qual é a qualidade dos frutos que você tem produzido? Faça isso depois. Seus comportamentos, suas atitudes e suas palavras têm glorificado a Deus? O primeiro passo de toda transformação que desejamos viver sempre será a consciência. Então, escreva aí no seu caderno, pega lá o nosso planner, veja, releia a leitura. Entra no seu quarto, dobre os seus joelhos, abre sua boca, peça, Senhor, me ajuda, que eu tenha consciência. Escreva quais os frutos que você tem colhido hoje. E quais ações você tem que ter para plantar coisas diferentes. Lista quais os maus frutos que reconhece ter hoje e deseja eliminar da sua vida. Eu fiz aqui a minha tarefa, tá? Eu tô fazendo também, só que eu tô fazendo um dia adiantado de vocês. Eu fiz a minha tarefinha ontem. Eu não tenho colhido bons frutos na minha saúde. Eu não tenho colhido bons frutos no meu trabalho. E nem também no meu financeiro. Porque a minha empresa depende de mim para produzir, para faturar. Ainda é assim. Mas é assim também porque eu não fui prudente lá na frente. Fiquei focada só nos meus entregáveis. E aí, se eu não tô bem, eu não entrego. Simples assim. Realidade. Tô sendo aqui muito transparente com vocês. Muito transparente. Quais frutos você tem colhido? Quais frutos você plantou? Volta depois, lá na passagem da Bíblia. Hoje é João 15, 1:8. Tá falando da videira. Se estamos conectadas a Jesus, que é a videira, nos submetemos às podas de Deus. Mas se estamos afastadas, somos jogadas fora, lançadas ao fogo. E aí você escolhe que lado você quer ter. Que lado você quer estar? Você quer estar conectada a Jesus, que é a videira, ou você quer ser jogada fora? Por conta do seu orgulho, por conta da sua vaidade, por conta dos hábitos negativos que você vem tendo. Esse é o convite do dia de hoje. Hoje é dia das mulheres. Muitos de nós vamos parabenizar outras mulheres. Com todo respeito, eu acho isso muito chato. Porque não adianta nada um dia do ano todo mundo lembrar que você é mulher e todos os outros dias ser tratada mal. Se tratar mal, qual é o tema da lição de hoje? Celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. Celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. João 15, 1:8. Hoje nós falamos aqui sobre as podas necessárias que Deus faz na nossa vida. E que, como diz uma amiga querida minha, a Sula, diante de toda situação, boa ou ruim, louve a Deus. Louve a Deus em todo tempo, não é fácil. Não é fácil louvar a Deus quando você está sentindo dor. Não é fácil louvar a Deus quando você está se sentindo triste. Quando você não está bem com você mesmo, quando você não está bem no seu casamento, quando você não está bem com seus filhos, quando você não está bem no seu trabalho. Não é fácil adorar, louvar e agradecer. Mas é necessário. E é necessário reconhecer hoje o que você tem plantado aí na sua vida. E depois desse tema maravilhoso. E por que eu não gosto do Dia das Mulheres? Acho que eu estava falando isso, né? Porque eu penso que é só um dia onde as pessoas fazem de conta que nós somos importantes, sendo que às vezes nem nós mesmas nos colocamos nesse lugar de importância. Eu acho que muitas coisas precisam ser faladas ainda sobre ser mulher.
Precisamos ensinar os nossos filhos como é que se trata uma mulher. Precisamos ensinar eles nos tratando bem, com carinho, sem criticar. Precisamos todos os dias, porque todos os dias é o dia da mulher, mas também pode ser o dia do homem. Porque para que eu seja a mulher que Deus me fez para ser, eu não preciso e não devo diminuir o homem que tem do meu lado, pelo contrário. E muitas vezes, quando nós falamos daquela palavrinha infernal, que é o empoderamento feminino, ela quer acabar e exterminar o homem. E não é assim que a gente vai conseguir assegurar o nosso lugar, os nossos direitos. A gente vai conseguir assegurar os nossos direitos e o nosso lugar quando a gente se posicionar diante da vida e diante das outras pessoas. Quando a gente aceitar, primeiramente, o nosso pai e a nossa mãe do jeito que eles são. Quando eu aceito de onde eu vim, quem eu sou, fica tudo mais fácil. Agora, muitas vezes eu não aceito de onde eu vim, eu não aceito meu pai, eu não aceito minha mãe e eu quero ser aceita pelo outro. É muita congruência nas falas por aí. Né? E a minha filha disse ontem, mas por que você não gosta do Dia das Mulheres? Eu falei, porque não é só um dia. Não é só um dia. Tem homem que hoje vai dar presente para sua mulher. E amanhã vai brigar com ela. E amanhã vai bater nela. E às vezes vai matar ela. É sobre essas coisas que eu falo, que eu penso. Então não é só um dia. Não pode ser só um dia. Tem que ser todo dia. Só que tem que começar por nós mesmas, nos respeitando, nos amando, nos conectando verdadeiramente de novo com essa videira que a gente se afastou dela. E aí a oração de hoje, a música é Hosana, Hosana de Mariana Valadão. Quem tá lá no grupo recebeu um planner lindo com todas as leituras, com todas as tarefas. E eu tô colocando lá também porque vocês me pediram a música do dia. A música do dia hoje é a Hosana da Mariana Valadão. A ideia é que quando termine aqui, você entre no seu quarto, você leia de novo a leitura da Bíblia. Você dobre os seus joelhos, você abra a sua boca e peça para Deus, para te ajudar na tarefa. Todos os dias tem uma tarefa. Não adianta só você vir aqui e participar comigo se você não fizer a tarefa. O resultado não vai ser o mesmo. Eu garanto que a transformação vem, mas ela vem por meio do processo de tomar consciência. E você só vai tomar consciência quando você fizer as tarefas, quando você ser verdadeira com você, quando você agir com coragem, verdade, muita humildade para fazer todas essas tarefas. Não é fácil, eu tenho feito elas também, mas é necessário. E a oração de hoje é: meu Senhor e meu Deus, de toda a eternidade, que privilégio ter a sua palavra para orientar a nossa vida. Eu te agradeço primeiro por me permitir, por intermédio de Cristo na cruz, ser um ramo conectado a ti. Te agradeço a promessa da vida eterna e o privilégio de ser chamada de sua filha. Obrigada, Jesus. Obrigada por conduzires a nossa vida, por nos permitir passar por provações, por aperfeiçoamento, por curar o meu caráter em amor e por me perdoares. Eu te peço perdão pelos maus frutos que vinha produzindo na minha vida por causa das minhas más escolhas. E te clamo por sabedoria e santidade para que tudo que eu faça na minha vida glorifique o seu nome. Te amo, Jesus, e sou grata por teu amor, cuidando da minha vida, cuidando da minha casa, cuidando do meu negócio. Te louvo e te agradeço, Senhor. Te louvo e te agradeço. Obrigada. Muito obrigada por mais esse dia. Obrigada por todas vocês que estiveram aqui conosco nesse 4º dia do desafio. Temos aí mais 36 dias pela frente. Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que os frutos que colheremos serão extraordinários. Viva esse processo comigo. Chame mais uma mulher. Entra lá no grupo se você não tá. Se você não tá ainda. Imprima o seu planner. Faça as leituras. Tire um momento, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho, abre a sua boca.
Proclame sobre sua vida, sobre sua casa, sobre suas filhas, seus filhos, seu casamento, seus negócios. Deixa Deus entrar e tirar tudo aquilo que precisa ser tirado, porque às vezes Ele também tira. Eu precisei agora, por último, passar por uma grande poda. Precisei fazer escolhas difíceis, mas que eu tenho certeza que lá na frente vai valer a pena. Muitas pessoas me chamaram e estão me chamando de doida pelas decisões que eu precisei tomar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que eu precisei recuar, que eu precisei voltar para o centro, que eu precisei colocar Ele de novo em primeiro lugar na minha vida, porque às vezes a gente deixa Deus de lado. É Deus, família e trabalho. Inverter essa ordem traz o plantio de frutos errados. E eu, em 2024, inverti a ordem. Eu coloquei trabalho em primeiro lugar. Fazia de conta que colocava Deus em segundo. E a família em terceiro quando desce. Eu, então, vinha lá em quarto. Eu tô falando a verdade, eu tô sendo muito sincera. E que você também possa agir com bastante sinceridade, coragem e verdade no dia de hoje. Com humildade. E olhe para sua vida. Eu não sei qual área da sua vida está precisando de poda. Eu não sei qual área da sua vida está sendo podada por Deus. Mas eu tenho certeza que se você dobrar os seus joelhos, se você abrir a sua boca e começar a glorificar a sua vida, a sua casa, seu negócio, as coisas vão mudar por aí. Porque aqui já está mudando. Aqui já está mudando. Quando eu abri mão de uma pequena coisa que eu achava que era muito importante para mim, Deus me surpreendeu com outras coisas mais. É sempre assim. E às vezes não ouvimos o que Deus quer para as nossas vidas, porque estamos tão no piloto automático, estamos tão ocupados no barulho que o mundo nos traz, que nos afastamos de quem nós nascemos para ser. E no dia de hoje, no dia 8 de março, no dia que se comemora o Dia da Mulher, olhe para você, olhe para os frutos que você vem colhendo. E não se engane. Se eles não são bons, é porque você não plantou coisas boas. E aí, então, a partir de agora, decida. Seja intencional na plantação dos novos frutos. Eu desejo do fundo do coração que esse encontro de hoje tenha sido de proveito para você. Amanhã o nosso encontro vai ser 9 horas da manhã, tá? Vocês pediram para que fosse mais tarde. Ontem eu não vi, eu demorei a ver, mas eu já tinha falado que ia ser 7 horas. Mas que amanhã possa ser às 9, tá bem? Parabéns a todas as mulheres que conseguem viver e mudar. Isso mesmo, Helena. Que nós possamos ser a transformação e a mudança que a gente deseja. Não adianta nada você querer mudar, querer mudança, se você não estiver disposta a mudar. Que no dia de hoje nós possamos ter muita verdade, muita coragem, muita humildade para pedir: Senhor, me mostre onde eu estou plantando errado. Onde estão os meus erros? Olhe para a sua vida. No encontro 1, nós falamos como está a minha vida hoje. No encontro 2, eu não imprimi ainda o meu... Eu pedi para o Rony imprimir para mim, mas acho que ele não imprimiu. No encontro 2, a verdade liberta. Tem que trazer verdade. Se você não tiver verdade, não tiver coragem de olhar para a sua vida, limpar o seu óculos e olhar para a sua vida com bastante verdade, coragem e humildade, você não vai mudar. Então, a primeira lição: como está a sua vida? Tem a roda da vida lá para você fazer um diagnóstico, trazer clareza para a sua vida, porque às vezes a gente vive num mundo de faz de conta. A gente se mente, a gente cria uma realidade paralela. E aí, a segunda lição fala sobre verdade e sobre mentira. A mentira, ela não vem de Deus. Ela é útil para nos proteger, mas ela destrói toda e qualquer possibilidade de mudança. A mentira é filha do diabo. Depois, lição 3. Deixa doer e viva o processo. Eu costumo dizer que só vive o propósito quem suporta o processo. E o processo que nós estamos convidadas a viver hoje é o da poda. Depois, nós vamos para a lição 4, que é a hoje.
Celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. Eu desejo que tenha sido de proveito. Amanhã, nosso encontro, então, será às 9 horas da manhã. E aí a gente sai dessa parte de tomar consciência e vai para a parte de identidade. Quem também viu lá o planner que eu fiz, viu que tem uma divisão de temas, de áreas, de assuntos que são abordados a cada dia. Primeiro a gente começou por tomar consciência. Agora vai vir a parte da identidade. Identidade de filha de Deus. Essa tem que ser a nossa identidade. Beijo grande para vocês, fiquem todas com Deus. Ah, vamos lá, vamos fazer uma coisa. Eu vou pedir uma coisa para você que ficou aqui até agora. E para você que vai assistir depois também. Tira um print, vou fazer uma pose aqui bonita. Tira um print e marca lá. Por que valeu a pena? Por que valeu a pena estar aqui comigo hoje? E se comprometa com você e comigo de trazer mais uma pessoa. Faça um print, publique nas suas redes sociais. Vai lá no seu Instagram e publique. Fala, gente, eu estou participando de um devocional aqui. Ele é específico para mulheres, mas os homens também são bem-vindos. Vamos juntas nesses 40 dias, nesses 36 dias que nos restam. Vamos juntas transformar a nossa vida e o nosso negócio. Esse é o objetivo aqui. Um beijo grande para vocês. Fiquem todas com Deus. E até amanhã, às 9 horas, no horário de Brasília. Eu espero você.